Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos ver comandos de entrada. Eu criei um arquivo aqui chamado entrada.py e até agora o que nós estávamos fazendo era declarar uma variável. Então, por exemplo, o nome é igual, e aqui entre aspas simples, eu passava Felipe Menezes diretamente. Vou dar um print na variável nome. Quando nós executarmos, ele mostrou aqui o nome. Mas vai ficar mais interessante se a gente conseguir esse valor aqui de forma dinâmica, né? Que possa ser alterado conforme o usuário for digitar o nome. Então, nós vamos utilizar um comando chamado input. E veja que eu tenho a minha variável nome e ela vai receber aqui, ó, né? Um comando de entrada, input, vai receber o que for digitado pelo usuário. Então, vou colocar aqui, ó, informe seu nome. Vou colocar 2 pontos, vou dar um espaço para não ficar grudado na hora de mostrar, tá? E agora que eu executar, olha o que apareceu. Informe seu nome. Então, se eu digitar aqui Felipe e der um Enter, ele já mostrou o resultado aqui do que eu digitei. Bacana, né? Vamos executar de novo? Informe seu nome. Vou colocar aqui um outro nome, Astolfo. Quando eu der um Enter, olha lá, mostrou Astolfo. Agora eu já consigo pegar o nome da pessoa e fazer ali alguma coisa que eu precise no meu sistema. Vamos criar um outro? Idade. Tá? Idade é igual, então, mesma coisa, vai digitar a idade dele, então é input, informe sua idade. Colocar 2 pontos, dar um espaço. E o que eu posso fazer aqui é colocar uma vírgula depois do nome para ele mostrar a idade da pessoa. Vamos executar então para ver o que vai acontecer? Informe seu nome, Felipe. Informe sua idade, 31. Felipe, 31. Tá? Então veja que já está ficando interessante, está ficando bacana agora o nosso programa. Já estamos conseguindo evoluir. Mas aqui a saída não ficou legal ainda, né? Felipe, 31. Então a gente vai aprender como agora aqui colocar texto, trabalhar com texto na saída, misturando com as nossas variáveis. Então eu poderia fazer assim, ó. Seu nome vou colocar 2 pontos, tá? Então veja, a parte que eu quero digitar em texto aqui, ó, entre aspas simples, e aqui eu vou utilizar uma chave, tá? Aliás, desculpa, uma porcentagem, porque eu vou dizer que eu vou passar algum valor aqui dentro, tá? E aí eu vou colocar aqui assim, ó, vírgula, fazendo besteira. Bom, então a gente conseguiu ver aqui o resultado, Felipe 31. Mas 31 o quê? Vamos supor que a gente queira melhorar a saída, né, aqui. Então a gente pode concatenar texto com as nossas variáveis. Então aqui, entre aspas, simples, né? Texto vai estar sempre entre aspas simples. Eu vou colocar aqui seu, aliás, você se chama, e vou colocar aqui, depois que eu dar aspas simples, vou colocar uma vírgula para ele mostrar aqui o nome da minha variável, tá? Eu sempre dou um espaço aqui antes de fechar a aspas simples, porque senão ele vai mostrar colado, tá? Então, você se chama, o nome que a pessoa digitar, e aqui eu vou colocar mais outro texto. Então, entre as vírgulas aqui, ó, e sua idade é, e aí vou colocar uma vírgula aqui. Então, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou concatenando o texto
com as minhas variáveis, tá? Então você se chama usando a variável nome, ele vai mostrar o que eu digitar aqui no nome, e sua idade é o que eu digitar aqui na idade. Então, ao executar isso daqui, informe seu nome, Felipe Menezes. E sua idade, informe sua idade, 31. Então, na hora que eu mostrei o resultado, ó, veja que já ficou mais bonitinho. Você se chama Felipe Menezes, sua idade é 31. Né? Muito bacana, né, pessoal? Agora, isso aqui já vai abrir outras possibilidades para a gente começar a fazer cálculos, né? Veja que bacana. Então, no Python, aqui a gente pode utilizar comentários, ou seja, eu posso colocar comentários que o Python não vai interpretar aquele comentário, é só para a gente que está desenvolvendo saber o que estamos fazendo. Então, se eu não quero utilizar aqui, por exemplo, essa linha e também não quero apagar, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, um joguinho da velha, na idade a mesma coisa, e aqui também. O que vai acontecer? Ele vai ignorar isso daqui, é como se fosse um comentário para eu saber, e ele não vai executar. Tanto é que se eu rodar aqui agora, ó, não acontece nada. Então, só para a gente não precisar abrir um novo arquivo, ou aí eu vou comentar essas linhas aqui, para a gente fazer aqui um novo desafio. Agora eu quero que ele informe um número, né, 2 números, e eu vou fazer ali a soma entre esses números. Então, eu vou chamar de N1, a minha variável, igual, e aí o comando para ele digitar é input, aspas simples, digite um número. Então aqui N1 vai receber esse número, e aqui em N2 eu vou colocar input, digite outro número. Certo? E agora então, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma variável soma que vai receber N1 mais N2 e mostrar então o resultado, né? Print soma. Posso fazer dessa maneira aqui ou ir direto. O que é ir direto aqui? É colocar no meu resultado o resultado de N1 mais N2. Vamos ver o que acontece aqui? Eu acho que vai dar um probleminha. Então, vou informar o número 1, 5. Digite outro número, 6. Opa, 5 mais 6 é 56? Pessoal, agora o que está acontecendo aqui? Quando eu utilizo o input, o que ele digita aqui volta para mim como texto, tá? Então, veio o 5 na forma de texto, e aqui veio o que eu digitei aqui no N2, que foi o 6, veio na forma de texto. Ele não consegue fazer operação matemática com textos. Então, o mais também representa concatenação. O que é concatenar? É juntar. Então, ele pegou... veio 2 textos, então é como se eu estivesse falando assim, ó, junte o texto 1 com o texto 2. Então, ele juntou 5 com 6 e deu 56. Tá, e como é que eu faço então para fazer a operação matemática? Eu preciso converter esse tipo de dado, tá? Então, quando eu converto o tipo de dado, a gente chama de cast. Então, eu preciso colocar que o dado que vai ser informado aqui, ele tem que ser de um tipo numérico. Então, por exemplo, eu vou colocar int, né, que é o de inteiro, e o que ele digitar aqui nesse campo, eu estou dizendo que é para ele converter para inteiro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Int. E agora ele vai converter também o que eu digitar em N2 para inteiro. E agora, vamos executar para ver o que acontece? Digite o número 1, 5. Digite o outro número, 6. E agora sim ele conseguiu fazer a operação. Então, quando eu estou trabalhando com números, eu preciso converter para o tipo de dado que eu quero, tá? E assim, inteiro para quando a gente está trabalhando com números que não tem casas decimais, que não são quebrados. Se eu quiser trabalhar
com esse tipo de número, com esse formato, por exemplo, a nota de um aluno que pode ser quebrado. Então eu preciso converter aqui para float, né? Então, quando eu trabalho com float, mesmo que eu informar um inteiro no float, o que vai acontecer? O resultado, ele vai colocar aqui ponto zero. Vamos fazer o teste? Então, agora que eu estou trabalhando com float, eu posso receber números quebrados. Então, ó, 5 com 6. Então, veja que ele colocou 11.0. Da mesma forma que eu também posso executar novamente e colocar aqui, ó, 8.5. Lembrando que na programação a gente não trabalha com a vírgula, tá? A separação é feita por ponto. Então, 8.5 mais 9.7. Então, ele fez aqui a soma desses dois valores. Se eu deixar como inteiro e tentar colocar, vamos ver o que acontece? Colocar ponto flutuante, ó, int. Vamos executar novamente o nosso programa. Então, digite um número, 5.5. Olha, já deu um erro aqui, ó. Tá vendo? Por que deu um erro? Porque eu estou falando que era para trabalhar com um tipo inteiro e eu informei um tipo aqui que é float, tá? Então a gente consegue fazer já até uma validação aqui. Se a gente só pode aceitar float, né? Então a gente já coloca aqui float. Se eu só quero aceitar inteiro, então eu só coloco inteiro. Então eu espero que você tenha entendido essa aula e tenha gostado também. Deixe o seu like aí, curte o canal e eu te vejo em uma próxima aula.